Olá, pessoal. Mais uma vez, sou o professor Joel e aqui a gente vai finalizar, o nosso estudo sobre retas, tá? Vou conversar contigo agora sobre posições relativas entre duas retas, certo? Quando tu desenha duas retas em um plano cartesiano, tá? Basicamente existem duas situações. Ou as retas são paralelas ou elas são concorrentes. Tá? E aqui estou falando, no caso das paralelas não coincidentes, porque ainda pode acontecer das retas serem paralelas e coincidentes, uma sobre a outra. Não é o caso aqui. Paralelas, elas não se encontram, mas são distintas, tá? Eu vou acrescentar aqui, ó, paralelas e distintas. E nas concorrentes também, tá? Existem dois tipos de retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. Só que, em especial, eu quero falar das concorrentes que também são, ao mesmo tempo, perpendiculares, certo? O que são duas retas perpendiculares, né? Além delas se encontrarem em um único ponto, elas vão te garantir aqui, ó, a existência de ângulos de 90 graus. Bom, por que exatamente, especificamente dessas duas retas? Pelo seguinte, existe uma relação entre os coeficientes angulares dessas duas retas. Se a reta R e a reta S são paralelas e distintas, então significa que o ângulo de inclinação é o mesmo, ou seja, o coeficiente angular da R é exatamente igual ao coeficiente angular da reta S. Então, isso é o que tu precisa saber. Mencionou em algum exercício que duas retas são paralelas, já te liga. Os coeficientes angulares são iguais. Se mencionar nos exercícios que as retas são perpendiculares, automaticamente são concorrentes, né? Se elas são perpendiculares, te garante a existência de ângulos 90 graus, então o produto dos coeficientes angulares da reta R e da reta S dá exatamente -1. Tá? Então, é possível nós encontrarmos algum coeficiente angular de uma das retas, sabendo o coeficiente angular da outra e, claro, qual é a posição relativa entre elas. Essa é a grande sacada. Tá? Então, deixa isso bem destacado, que tu vais ver que em alguns exercícios isso vai ser necessário. Logo na sequência aí eu vou te mostrar dois exemplos, tá, de como que a gente trabalha com isso, certo? E a outra possibilidade que existe é nós calcularmos a distância de um ponto a uma reta. Ou seja, dado uma reta R qualquer e um ponto fora dela, e eu estou interessado em achar a distância entre esse ponto e essa reta. Obviamente, a distância entre ponto e a reta é a distância menor possível, né? É a distância em linha reta, certo? Ou seja, na perpendicular, ok? Quanto que vale essa distância aqui que eu vou indicar por Dzinho? Ok? Bom, o que eu preciso ter de informação para poder calcular a distância entre esse ponto e essa reta? Eu preciso ter a equação da reta na forma geral. Se ela não estiver na forma geral, eu ajusto, ou seja, só igual a zero. Tá? E eu preciso, obviamente, ter as coordenadas desse ponto que está fora da reta para poder, né, calcular a distância entre ele e a reta. Né? E esse ponto P eu estou chamando as coordenadas dele de x0 e y0. A partir daí, a gente vai usar uma fórmula, tá? Essa distância, esse Dzinho aí, que eu vou indicar, ó, de P a R, distância do ponto à reta R, é calculado pela seguinte expressão matemática, uma fórmula mais complicadinha, tá? De lembrá-la. É módulo de A vezes o x do ponto, A vezes x0, mais B vezes o y0, a ordenada do ponto, mais C. Fecha módulo. A, B e C são os coeficientes, respectivamente, da equação da reta na forma geral. Ou seja, esse Azão é o coeficiente de x, o B é o coeficiente de y e o C é o termo independente. Por isso é importante que tu tenhas a equação da reta na forma geral. Se tu não tiveres a equação da reta, tu vai ter informações que te permitem achar a equação da reta, como eu te mostrei no exemplo anterior, ali no exercício, no exemplo extra que eu te propus na aula anterior, que eu não tinha a equação da reta, eu tinha que chegar nela, certo? E se eu tiver a equação da reta, mas ela não estiver na forma geral, também, só organizar a equação, passar todo mundo para um lado igual a zero. Automaticamente vai aparecer o teu A, teu B e C para tu jogar aqui. Além disso, tu tem que dividir isso pela raiz quadrada do A ao quadrado
mais b ao quadrado. Como eu mencionei, uma fórmula um pouquinho mais complicada de lembrar. Novamente, esse a e b são os coeficientes, respectivamente, de x e de y, lá da equação geral da tua reta, certo? Coletou todos os dados, joga nessa expressão aqui, tá? Essas barras é módulo, né? Por quê? Porque estas informações podem dar um resultado negativo, né? Como a gente quer uma distância, né? A distância é sempre positiva, a raiz quadrada vai dar sempre positiva, então esse módulo aí é só para retirar esse sinal negativo e deixar toda aquela expressão no número positivo. Independente se dá negativo ou positivo, o módulo faz isso, né? Deixa o resultado da expressão sempre positivo. Aplica a fórmula e corre para o abraço, certo? Vou só organizar o quadro aqui e vou te mostrar dois exemplos, né? De como que a gente pode trabalhar com as duas situações. Bem, pessoal, trouxe aqui dois exercícios extras, também não estão aí no teu material, tá? Para que tu tenhas uma referência aí de como tu deves abordar aí os exercícios que tu vais receber, tá? Então, olha só o que ele pede, ó. Determine, né, encontre a equação da reta. Aqui ele não especificou qual das equações, né? Eu precisaria ter as alternativas. Aqui, então, tanto faz encontrar a equação reduzida ou geral, porque eu não coloquei as alternativas, tá? Der tempo aí, a gente deixa as duas respostas aí. Eu quero a equação da reta S, tá? Só que eu sei o seguinte, essa reta S, ó, ela é perpendicular à reta T. Então, já vai o seguinte, ó, se a reta S ela é perpendicular à reta T, significa o quê? Que o produto dos coeficientes angulares, MS e MT, tem que dar menos 1. Já começa a julgar aí essa teoria que nós vimos. Bom, o que eu sei da reta T? Da reta T, eu sei a equação dela, que é 2x mais 3y menos 4 igual a zero. Está na geral, certo? Eu quero a equação da reta S, eu tenho a equação da reta T. E eu ainda sei que ela, a reta S, passa pelo ponto 3 e 4. Bom, a equação da reta, né? Como é que eu vou fazer para encontrar a equação da reta, né? Eu já tenho um ponto da reta, que é o 3 e 4, né? O meu ponto P. Então, eu vou usar aquela fórmula, ó, y menos y0 igual a m, no caso S, que multiplica x menos x0. Então, o ponto que eu tenho, ó, x0 e y0. Eu já tenho um ponto. 3 e 4 vai ser meu x0 e y0, um ponto da reta. Já está resolvido isso. Onde é que está o problema? Eu não tenho coeficiente angular de S. Eu sei que S e T são perpendiculares, então, se eu souber o coeficiente angular da reta T, através da propriedade, eu achando o coeficiente angular da reta T, eu vou conseguir calcular o coeficiente angular da reta S. Tá, mas como é que a gente vai calcular o coeficiente angular da reta T? A gente não tem nenhum ponto da reta T, né? Se eu tivesse 2 pontos, daria para achar o coeficiente angular. Mas o fato de nós termos a equação da reta, lembra que se eu tiver a equação reduzida da reta, o número que está na frente do x é o coeficiente angular dela? Isso é importante saber. Na reta T, eu tenho a equação geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair da equação geral e ir para a reduzida. Ir para a reduzida é só isolar o y. Então, olha só. Então, isso daqui eu vou deixar. Tá? Vou ter que voltar nisso aqui depois. Eu vou pegar essa equação da reta T, ó, e vou deixar na reduzida, ou seja, isolar o y. Tá? Então, eu tenho 3y igual a menos 2x mais 4. Isolando y, ó, menos 2x mais 4, ó, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu não vou botar tudo sobre 3, vou botar cada um deles sobre 3. Justamente para que tu percebas o seguinte, o número, depois que tu isolou o y, que está na reduzida, ó, o número que está aqui na frente do x é o coeficiente angular dessa reta. Lembra que eu estou mexendo aqui com a reta T, ó. Então, o m da reta T, ó, menos 2/3. Por isso que eu coloco, né, o 3 como denominador das duas parcelas, tá? Porque senão, daqui a pouco, o aluno acha que é só menos 2. Tá tudo aqui, ó. Tá? O 3 também. Aí eu vou voltar para cá, ó. Nós sabemos que se as retas são perpendiculares, o produto desses coeficientes angulares, ou seja, menos 2/3, isso tem que dar menos 1.
certo? Então, eu vou isolar o MS. Vou tirar daqui, ó. 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou fazer diferente, ó. Vou passar um de cada vez, ó. Vezes menos 2, igual a 3 vezes menos 1, menos 3, certo? Então, o MS vai ser igual a menos 3, ó, dividido por menos 2, certo? Isso dá 3 meios. Né? Lembra, ó, o menos 2 está multiplicando, ele passa com a operação inversa, né? Leva o sinal junto, não vai trocar o sinal, né? É errado falar trocar o sinal, troca a operação, você está multiplicando, passa dividido. Então, o MS é 3 meios. O MS sendo 3 meios, agora eu volto para cá, ó, vou finalizar o meu exercício. Né? Y menos Y0, 4, igual a MS, 3 meios, vezes x menos x0, 3. Certo? Por exemplo, professor, eu quero na equação geral. Beleza. Ou tu faz essa multiplicação aqui, passa todo por um lado igual a 0, ou faz uma outra coisa, ó. Para não ter que fazer MMC depois, né? Porque se eu multiplicar todo mundo aqui, né, vai ficar uma fração. Eu vou ter que fazer MMC depois. Ó, uma outra ideia que dá para fazer. Esse 2 ele está dividindo 3. E como 3 está multiplicando, já que esse termo ele está dividindo, não é nenhuma soma, nenhuma subtração, este 2 que está dividindo passa para lá multiplicando, multiplicando todo mundo. Então, ó, vai ficar 2y menos 8. Igual, ó, ficou só o 3 aqui, que eu vou abrir, ó, 3x menos 9. Como eu quero, por exemplo, a equação geral, ó, passa todo mundo para um lado igual a 0. Ó, menos 3x mais 2y menos 8. Esse 9 vem somando, menos 8 mais 9, mais 1, igualado a 0. Pronto. Tá aí a equação geral. Não, professor, eu não quero geral, eu quero reduzida. Então, tu isola o y. Aí continua, ó, equação geral. Tá? Equação geral. Tá? Quer a reduzida? Não tem problema, isola o y. Então, vai ficar 2y igual a 3x menos 1. E aí, vai ter que passar o 2 dividindo. 3x sobre 2 menos 1 sobre 2. E aqui tu tens a equação reduzida. Então, tudo depende do que tu queres, tá? O que o exercício vai te pedir, tá? Ele não especificou, mas seria uma questão, por exemplo, de vestibular, vai ter as alternativas, ou vai estar essa ou vai estar essa. Não tem como estar as duas na mesma questão, tá? Senão essa questão vai ser anulada, tá bom? Tranquilo, pessoal? Agora, olha o exercício 2, tá? Meu exemplo 2 aí, né? Isso é um exercício aí de vestibulares, tá? Dos vestibulares tradicionais. Obviamente, não peguei nenhum vestibular de Enem aí, tá? Mas no material vocês têm umas questões de Enem para dar uma brincada, tá? Eu peguei essas questões porque elas são mais curtas, certo? Senão o Enem vem com aqueles textos, né? Contextualiza, então perde muito tempo. Considerando que a distância entre o ponto P e a reta R, então a gente está falando da distância entre ponto e reta. Então eu já vou escrever o seguinte: distância entre ponto e reta. É aquela forma bonita, né? AX0 mais BY0 mais C, fecha módulo, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Considerando que a distância entre esse ponto e essa reta, aí ele me deu a reta, a equação da reta R, e aí observa, quando eu olho para essa equação, ela não está nem na reduzida nem na geral, ela está totalmente bagunçada. E eu preciso que ela esteja na geral. Então já é uma coisa que eu vou ter que arrumar aí, para poder pegar o A, o B e o C. É igual a 6 unidades. O que é igual a 6 unidades? É a distância entre o ponto e a reta, ou seja, ele já está te dizendo que a distância do ponto à reta é 6. Eu não quero calcular a distância, eu já sei ela. Tá? O que eu quero? Eu quero achar esse K, que é a abscissa aí do meu ponto P. Tá? Então vamos lá. Vamos manipular aqui essa equação. Ó. Vou passar todo mundo com um lado igual a 0. Vai ficar 6x mais 8y menos 80 igual a 0. Certo? Passei todo mundo para um lado, igual a 0. Então, aqui é o meu A, aqui é o meu B e aqui é o meu C. Não esquece de incluir os sinais aí. Agora joga ali na fórmula. Distância do ponto à reta, 6. Igual, módulo, o A, 6, vezes o x0. x0 e y0 são as coordenadas do ponto.
que tu quer calcular a distância. Então, ó, x0, y0. Então, vai ser k mais b, que é 8, vezes o y0, 4. Mais o c, que é menos 80. Então, vai ficar menos 80. Fechou o módulo sobre raiz quadrada de a. O a aí é 6, então 6 ao quadrado. O b, 8, 8 ao quadrado. Certo? Bom, agora vamos continuar com isso daqui. 6 igual a módulo de 6k. 4 vezes 8, 32. Então, ó, aqui dá 32. 32 menos 80, ou seja, 80 menos 32, ó, 8 menos 2 vai dar 10, tem que pedir uma desinversada, vai dar 8, certo? E ficou 7 menos 3 vai dar 4, 48 negativo. Tá? 32 menos 80, 48. Fecha módulo. Sobre, aqui dá 36 mais 64. Então, raiz quadrada de 36 mais 64. Bom, tivemos sorte aqui, né? Porque isso aqui vai dar uma raiz exata. Não pensa que isso é sempre bom, né? Esses exercícios que pedir distância de ponta reta que vai dar uma raiz exata. Muitas vezes não dá exato. Ah, e se não der exato, né? Tu vai racionalizar, certo? Então, continuando para cá, 6 igual a módulo de 6k menos 48 sobre 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Tá? O que vai acontecer aqui, né? Eu já peguei esse exemplo pelo seguinte, né? Geralmente a gente está interessado em achar a distância, não fazer o contrário, né? Já dar a distância e calcular uma outra coisa. Aqui ó, a gente vai ter uma equação modular, né? Porque eu tenho um módulo, né? Então eu tenho que lembrar como é que se resolve uma equação modular. Vamos deixar um pouco mais fácil. Esse 10 está dividindo para passar para cá multiplicando. Então, 60 igual a módulo de 6k menos 48. Lembra qual é o conceito de módulo? Vou passar para o lado de cá. Deixa eu só limpar aqui. Para a gente poder continuar e finalizar ali aquele exemplo ali. O exemplo 2 aí. Seguinte. Para quem não lembra módulo, ó, rapidinho aqui, ó. Tá? Depois eu vou voltar ali. Módulo de um número x, ele é definido ó, como duas sentenças. É o próprio x, se esse x for maior ou igual a zero. E vai ser menos o x se esse x for um número menor que zero. Essa é a definição de módulo. É por isso que quando a gente tem um número dentro do módulo, ele vira sempre positivo, por conta dessa definição. Então, por exemplo, se eu tivesse lá módulo de 5, como ele já é um número positivo, é o próprio número, não vai mexer em nada. Agora, se eu escrever módulo de menos 5, ó, o número é negativo. Então, quando ele é negativo, tu coloca um menos na frente. Então, é menos 5, ou seja, 5. Só que na prática, o que a gente faz? Né? O módulo de número deixa sempre positivo, tá? Mas, na verdade, a definição é essa. Agora, quando eu volto aqui para essa equação, eu vou reescrever ela de novo. Tá? Só vou trocar ela de lado. Módulo de 6k menos 48 igual a 60. Tá? A questão que tu tem que te perguntar é a seguinte. Que número deve dar aqui dentro para que o módulo dele é 60? E aí tem duas respostas. Isto tudo pode ser 60, porque o módulo de 60 é 60, ou isto tudo pode ser menos 60, porque módulo de menos 60 também é 60. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. O número que está aqui dentro, para que dê 5, pode ser duas respostas. Pode ser o 5 ou menos 5, porque módulo de 5 é 5 e módulo de menos 5 também é 5. Então, o que tu tem que fazer? Na hora de resolver uma equação modular, tu tem que abrir isso em duas equações. Ou seja, o que está dentro do módulo, no caso, 6k menos 48, tem que ser igual a 60, ou 6k menos 48 tem que ser igual a menos 60. Porque vão existir aí duas respostas possíveis. No caso aqui, nós temos duas equações simples de primeiro grau. Então, vamos resolver elas, tá? Vou resolver essa para cima e vou resolver essa para baixo. Tá? Passando aqui o 48 para o outro lado, ó, 6k igual a 60 mais 48, vai dar 108. 108 dividido por 6
vai te dar o valor de K. Então, vai dar 1 sobra, né? No caso, pegando 10, dividindo por 6, vai dar 1 sobra 4, 48. 6 vezes 8, 48. Então, vai dar 18. Tá? 6 vezes 8, 48. Vamos 4, 6 e 4, 10. 108. Está aqui uma resposta para cá possível. Tá? Ah, mas tem uma segunda resposta. Tem. Resolve a segunda equação. 6K igual a menos 60 mais 48, né? 48 vem para cá positivo, então tu vai ter que diminuir. 60 de 48 dá 28, 28 negativo, certo? 28, não, desculpa, 60 menos 48, não, perdão, não dá 28. 60 menos 48 vai dar 12. 12 negativo, tá? Menos 60 mais 48. Então, vai fazer 60 menos 48 aí, vai preservar o sinal do maior. Isolando K, menos 12 sobre 6, menos 2. Então, aqui estão as nossas respostas. Pode ser as duas, porque tanto K18 quanto K menos 2, pode testar. Substituir aqui dentro e calcular o módulo, vai dar 60. Ou seja, essa distância vai dar 6 unidades para quaisquer que sejam os valores de K, 18 ou menos 2. Então, essa questão, na hora de marcar as alternativas, vai ter duas delas. Tá? Se ele colocar só uma das alternativas como resposta, ou ele vai colocar só o 18, ou ele vai colocar só o menos 2. Aí não poderia ter só uma resposta com as duas em duas alternativas diferentes. Mas, geralmente, eles colocam menos 2 e 18 na mesma alternativa. Feito, pessoal? Espero aí que eu já tenha dado uma luz aí para vocês encararem aí os exercícios sobre o estudo de retas. Um forte abraço, bons estudos para vocês.